pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento impressionista, que era um movimento que eu não gostava tanto, mas hoje é um dos movimentos que eu mais respeito, principalmente pelo caráter, que é mais científico do que a gente imagina. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre as características principais do movimento impressionista, para que a gente entenda um pouco o contexto histórico, qual foi a grande influência, né, dele no mundo das artes, e no mundo em geral, né, porque afinal de contas surgem aí artistas que são muito queridos, tipo Monet, Degas e Renoir, né, que são os queridinhos dessa fase. Bom, dentro das características principais, nós temos esses aspectos. Isso em qualquer livro, qualquer busca que vocês façam no Google, vocês encontram exatamente essas referências. Primeiro, nós temos a origem da fotografia, o que acaba fragilizando a parte da pintura e, consequentemente, gerando, né, um novo estilo de arte. Vocês têm uma nova linguagem que é mais rápida, mais prática, muito mais barata, consequentemente acaba substituindo os pintores. Ou seja, os pintores acabam precisando, necessitando de uma renovação, para que eles consigam ter uma nova, um retorno, né, uma participação dentro de museus e, claro, a questão financeira. Então surge então o impressionismo, que vai fortalecer essa ideia do retrato principalmente de paisagens, tá? Então uma das partes bem importantes do impressionismo é que eles retratavam muito paisagens. Um pouco antes disso, lá dentro do período realista, começam a ter as pesquisas do romantismo, realismo, eles acabam tendo uma pesquisa mais profunda sobre as linguagens como a paisagem. E eles percebem que isso é muito atraente, comercialmente falando, né? Então acaba sendo extremamente valorizado. Bom, a outra coisa que acontece durante essa fase é a entrada da arte japonesa dentro da Europa. No século XIX, o Japão foi descoberto, né? Então, assim, apesar dele já existir, enfim, obviamente, existem os trâmites de comércio. E aí, nesses trâmites, acabam tendo exposições importantes de arte japonesa na Europa, especificamente na França, sempre. Grandes movimentos de artes acabam surgindo ou na França, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, né? Então são os lugares que têm mais potência, né? E aí eles tiveram uma forte influência da arte japonesa, principalmente na questão dos riscos. Claro, baseado nas letras, baseado nas aquarelas que eles produziam. E aí, então, eles sugaram um pouco dessa informação para caracterizar o movimento impressionista. O ponto mais importante, assim, de longe, é a questão da análise da luz nos objetos. Então, assim, todo o movimento impressionista analisava o comportamento da luz solar nos objetos que a gente tem no nosso cotidiano. Por exemplo, essa garrafa com a tampa laranja. Esse tom de laranja, ele pode modificar de acordo com a hora do dia. Então aqui eu estou usando uma luz artificial, mas, por exemplo, pela manhã, 7 horas da manhã, o tom de laranja pode ser mais suave. E um ponto que é interessante é, dentro do sombreamento, eles vão utilizar a cor oposta dentro da paleta cromática. Então eles simplesmente não usavam um marrom ou um preto para fazer o sombreamento. Eles utilizavam a cor oposta, que costuma ser mais escura. Tá? Então, dentro do laranja, por exemplo, eu posso fazer um sombreamento azulado, sempre respeitando o círculo cromático, que é algo que daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais profundamente. Não utilizavam linhas de contorno para definir as formas. Dentro das artes, existe uma solução que é contornar a forma. Eu estou desenhando super bem, aí eu vou lá e contorno com a canetinha preta. Isso é uma solução para que eu separe a figura do fundo. Então, quando você está lá assistindo os Simpsons, por exemplo, você consegue separar a forma do corpo humano com a forma do fundo, porque tem uma linha preta contornando cada uma dessas partes. Os impressionistas, eles eliminam essa solução prática porque eles querem algo que seja mais ótico, né? Então, assim, eles querem um entendimento ótico, eles não querem uma facilidade, ele quer que você observe a obra e identifique as formas pela junção das cores. Então vejam que cor, pincelada e iluminação são os focos principais desse movimento. Pinturas ao ar livre são predominantes, o uso de cores sempre baseadas em princípios óticos, cores complementares e cores contrastantes. O círculo cromático, ele tem as suas oposições, né, dentro da construção da paleta, e aí você tem cores frias opostas a cores quentes. Isso é bem tradicional. Essas cores, elas funcionam na nossa retina. Isso é um ponto importante. Quando você observa uma obra de arte, quando você observa uma obra
que, por exemplo, tem muitos vermelhos, a chance do seu olho tentar se proteger daquele vermelho excessivo é jogando tonalidades esverdeadas. Então esses princípios ópticos, eles também são utilizados dentro da obra impressionista. Daqui a pouco a gente fala sobre cores, que é um pouquinho mais profundo. Agora, né? Cores complementares. Gente, cores complementares é uma coisa super utilizada dentro da moda, dentro da propaganda, enfim, é algo muito, muito comum e muito profundo. Aqui nós temos, né, do lado esquerdo, a gente tem um círculo cromático, né? Então você tem as cores primárias, amarelo, o vermelho, que na verdade é um tom de magenta, né? A cor originalmente é primária, e o azul ciano, não é qualquer azul, é o ciano. Então tem essas três. Tá? Eu vou fazer aqui um triângulozinho só pra gente ter mais ou menos uma noção de quais que são as primárias. Beleza? Aí, em seguida, vem as secundárias. As secundárias são as misturas das primárias, que é princípio básico lá né, quase, sei lá, segunda série. Amarelo com azul vai dar o verde. Amarelo com vermelho dá o laranja. Me perdi aqui, calma aí. Azul com vermelho dá o roxo. E aí você tem as secundárias, tá? Então, roxo, violeta, que é um jeito de se chamar, laranja, alaranjado não, tá? Alaranjado é avermelhado, amarelado, azulado, então tem que ser tudo A, beleza? Arroxado. Bem, então ó, essas aqui são as cores primárias de azul e as cores secundárias no triângulo preto, beleza? Aí, quais são as cores complementares? As oposições. Daí, então, deixa eu usar um roxinho aqui. O verde, ele se opõe ao vermelho. Então, essas são as cores complementares. Olha aqui. Tá? São duas cores, sempre um par que se complementa, que funciona bem junto. O amarelo vai ser complementar de roxo e o azul vai ser complementar de laranja. Existe uma variação de aproximação. Por exemplo, o amarelo e o laranja são cores muito próximas da paleta cromática visualmente falando. Ou seja, o azul pode ser tanto complementar de laranja quanto complementar de amarelo. E aí você tem exemplos aqui, né, de cores complementares. Isso aqui é só para vocês terem noção de como as cores complementares são usadas no dia a dia da gente e a gente não sabe, né? Então ali tem um exemplo que eu estou tampando, por sinal, que é o símbolo do Los Angeles Lakers, a New York Knicks, enfim, né? Ali tem o símbolo do Broncos, caixa de sucrilhos, Fanta, tudo utilizando cores complementares dentro de suas paletas. Isso é básico e visualmente é muito agradável. Aí, só para provar para vocês, depois fiquem olhando para algumas formas. Ó, aqui é um filme, né, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Todo o filme se baseia nas tonalidades de verdes e vermelhos. Todo o filme. Então, assim, o tempo todo, você dá o pause, vai ter uma cena verde e vermelho. É uma paleta escolhida pelo Jean-Pierre Jeunet, né, que é o diretor, e funciona visualmente. Depois eu quero que vocês se posicionem em um ponto, fiquem olhando aqui a Mona Lisa por um tempinho sem piscar e depois olhem para uma superfície branca. Vocês vão ver que isso aqui são cores complementares, ela está em negativo, ela está nas cores opostas. Quando você olhar para a superfície branca, você tem que ver ela direitinho como ela é. Se não funcionar, procure, né, um oftalmologista. A mesma coisa que acontece com a bandeira do Brasil. Olhe por um tempo, depois olhe para uma superfície branca. Você vai ver que, né, o reflexo da luminosidade vai fazer uma alternância. E aqui vamos ver se vocês, né, veem Jesus, tá? Tem que olhar para esses 4 pontinhos no meio, ficar olhando, observem, e aí depois olhe para a superfície branca. Gente, é um clássico de oposição preto e branco. Tem oposição que funciona melhor do que preto e branco? Não tem. Aqui, por fim, a gente chega, né, na obra Impressão Nascer do Sol, que é de onde surgiu esse nome impressionismo, tá? Então, assim, essa pintura é do Monet, Claude Monet, muito cuidado para vocês não trocarem com Edouard Manet, tá? Então são pessoas diferentes. Eu sempre faço a alusão de que a palavra Manet com A vem antes do O. O Manet, ele veio antes, ele é um artista do realismo que tem uma transição para ideias impressionistas. Já o Monet é impressionista, é o criador da ideia, é o maior pesquisador de todos. Então, assim, eu diria facilmente que é o mais importante dos impressionistas. O Monet, ele passava
um tempo observando os locais e fazia pinturas rápidas. Essa pintura provavelmente ele fez em menos de 1 hora, até porque ele usa a luz solar. E quando eu utilizo a luz solar, eu dependo daquele momento para fazer o registro ideal. Eu tenho um curto período de tempo até a movimentação do Sol e a alteração total da representação. Por isso que eu falo que é um movimento muito mais científico do que parece. Quando a gente olha para uma obra como essa, fala assim, nossa, mas é muito simples, é muito fácil de ser executada. Gente, parem com essa ideia de que obra fácil é menor ou pior do que uma obra mais complexa. Isso não tem nada a ver. A proposta dele era uma pesquisa da luz se comportando em cima dos objetos que ele estava retratando. Então ele vai utilizar 1 hora de registro, utilização de cores complementares. Vejam, os laranjas em oposição aos azuis. Não tem preto aqui, tá? Então esse barquinho aqui, que é a parte mais escura, que tá quase no centro da obra, ele é um azul muito intenso, tá? Esse aqui é um azul da Prússia, que é um azul bem fechadão. E aí ele tá usando esse azul como se fosse a parte mais contrastada, a parte mais obscura da cena. Com certeza fazendo um contraste total com a parte mais quente da tela, né, que é esse sol nascendo. Né? Então a retratação dele é esse sol nascendo. Então veja que é super simples, porque ele faz tudo com muita velocidade. Tá? Então assim, não olhem para isso como se fosse algo tão simples de ser executado. Existe uma matemática em cima disso, existe uma ciência. E ele se prostra na frente do local, fica lá observando e faz a pincelada bem gestual e bem rápida, por conta do tempo que é muito curto. Outro ponto que é importante, como ele está no local pintando, essas telas não são muito grandes. Afinal de contas, ele vai pegar, vai sair andando, né, com essa tela debaixo, não literalmente debaixo do braço, porque é tinta óleo, e tinta óleo ela fica muito úmida, né, então ele tem que tomar cuidado e tal, mas levar para casa uma peça pequena. Então a gente quase não tem obras impressionistas que são muito grandiosas. O lance é que o Monet, ele tinha uma casa que era incrível, enorme, e aí ele fez várias pinturas muito, muito gigantes. Aqui é a influência japonesa, né? Isso aqui são xilogravuras japonesas. E aí eles, né? O Monet era um consumidor de arte japonesa. Ele chegou a comprar obras muito importantes. Olha que bonito isso aqui. Ele falou de cerejeira, né? Também é uma xilogravura. Né? Parece um aquarelado, mas é uma xilogravura colorida. Eles utilizaram como referência a Ashura. Ashura é o sombreamento a partir de linhas. Aqui eu usei como referência o mangá do Vagabond. E aí eu peguei essa referência do rosto, ó, dá pra ver bem, é muito bem desenhado, é uma obra-prima isso aqui. Não só pela história, que também é maravilhosa, mas o desenho, assim, qualquer página que você abre, você fala, meu Deus, que desenho primoroso. E aí eu acho bem legal ver assim, observar o cruzamento das linhas, por exemplo, aqui na testa dele, ó. Então essa referência aqui pra mim é muito poderosa quando se trata de Ashura, porque você cria um sombreamento, você cria volume com linhas, ao invés de fazer aquele esfumaçado. Para quadrinistas isso é muito mais prático, porque o esfumaçado na hora da reprodutibilidade ele pode perder muita textura e a linha não, né? Então a linha ela é mais fácil de ser mantida. Como que eu faço o escurecimento? Olha só os exemplos. Quanto mais tramado, mais fechadinho, mais escuro. Quanto mais a trama mais aberta, aí eu consigo dar um cinza, né? O nosso olho, ele se comporta nessa parte de acinzentar as formas, né? É bem interessante esse processo, porque no final das contas é tudo preto e branco, mas dá uma falsa ilusão de acinzentado. Os principais artistas, Monet, obviamente, é o mais importante, né? Então, assim, ele vai ser o grande expoente do período. O foco maior dele era a retratação ao ar livre. O Degas é um grande problema para vocês. Porque o Degas, ele era um cara que fazia algumas mudanças dentro do perfil artístico dele. Ele, por exemplo, né, fazia pinturas em ambientes fechados, utilização de luz artificial, e ele fazia, vez ou outra, contornos. Aí a gente pensa assim, ué, mas por que ele é considerado impressionista? Porque o impressionismo, antes de ser só um movimento de arte, tipo, não é uma classificação de artistas. Esses artistas eram um grupo unido de amigos que se auto-intitularam impressionistas. Na verdade, não foram auto-intitulados. O que acontece? Teve um jornal que chamou, né, a obra Impressão Nascer do Sol, né, falou assim, eles estão só querendo impressionar as pessoas, os impressionistas, tipo, zombando. E eles falaram, esse nome é muito bom. Aí esse grupo de amigos, que era o Monet, Degas, Renoir, eles acabaram desenvolvendo, fortalecendo uma espécie de escola de arte. Inclusive um cara que vai ter uma influência forte
Um não, né? A gente vai estudar alguns deles. É o Vincent van Gogh, o Paul Gauguin, né? Eles entraram no movimento impressionista, e o Paul Cézanne. Só que aí eles vão se separar. A gente vai estudar esses três nomes com mais profundidade em breve, tá? Chegamos lá daqui a pouco. Falar sobre o Van Gogh, né? Amor puro. Bem, o Degas, então, ele fazia parte desse grupo, apesar de grande parte da obra dele ter uma identidade muito peculiar, né? Então, assim, ele tinha coisas que são muito dele. Uma das coisas que é muito fácil de reconhecer o trabalho dele, além dos aspectos da pincelada gestual, que é algo bem do impressionismo, é o fato dele retratar muitas vezes bailarinas, tá? O Renoir é o cara que pintava a alta sociedade, enfim, apesar ele tem uma história bem tensa, porque ele era um cara que veio de uma família muito humilde, então ele lutou muito para conquistar, só que ele foi um cara muito frustrado artisticamente, porque ele achava que a arte dele não era boa. Isso piorou muito quando ele teve poder aquisitivo e conseguiu conhecer as obras do Raphael Sanzio, quando ele foi para a Itália, né, o Renoir era francês, e aí ele foi para a Itália, conheceu as obras do Rafael, e ele achou que o que ele fazia como impressionista, essa coisa do borrão, era um absurdo. Então, no final das contas, ele era um cara muito mais conservador dentro das artes, mas, né, a produção que deixou ele popular mesmo foi justamente o contrário, né? Tipo, um cara que tinha uma obra super livre, mas que no final das contas se identificou com algo que era muito mais severo em regras, que é a arte mais clássica. E o Serrat, ele, o Seurat aí, o Serrat, ele criou algo que vocês com certeza já fizeram em algum momento da vida de vocês, que é o pontilhismo. Então, ficar fazendo obras de artes com pontinhos. Só que eu tenho certeza que ele era muito mais paciente do que vocês. Existem obras do Serrat que demoraram mais de 3 anos para serem executadas. E vocês não dão conta 30 minutos. Não só vocês, eu também. Detesto, né, pontilismo. Então, assim, né, a gente começa super, nossa, que legal fazer isso. Aí tem uma hora que você quer pegar um canetão e preencher mais rápido. E aí eles criam o movimento pontilhista, que vai ser chamado de neo-impressionismo também. Aí também pode ser chamado de divisionismo, como se eu estivesse dividindo as pinceladas. Bom, vou deixar pra gente falar um pouco mais dos artistas depois, tá? Renoir, Degas, Monet, porque, né, o nosso tempo fica muito longo. Então, no próximo vídeo eu vou explicar cada um dos artistas e suas principais obras. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, chama lá no Google Classroom ou no @artesvisuaulas do Instagram. Até mais!